Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje com mais calma, a gente vai poder conversar mais tranquilo, porque graças a vocês, meus amigos e colegas, me deram muitas sugestões para como eu poderia fazer uma live ou uma gravação num tempo maior e que isso ficasse disponível, seja no Instagram ou no YouTube. Então eu queria agradecer vocês, estou fazendo essa gravação, eu acho que é muito importante a gente conversar com mais calma e não ter aquela pressa dos 90 segundos que o Instagram permite que nós usemos. Mas também quero ser objetivo, porque eu acho que qualquer vídeo muito grande pode não conseguir prender a atenção de vocês e ao mesmo tempo não atingir o nosso objetivo, que é passar a informação com cuidado, com precisão e com objetividade. Bem, voltei aqui por quê? Porque eu acho que é necessário trabalharmos melhor as motivações que têm gerado esses inúmeros sucessivos atentados à escola no Brasil. Bem, hoje, lendo o G1, eu analisei uma pesquisa da Unicamp que afirmava que de agosto de 2022 até hoje teve pelo menos um atentado em escola por mês no Brasil. Temos que ficar atento a isso. Bem, durante minha análise, até porque participei do caso da tragédia que aconteceu em Aracruz, pude perceber que três situações, como posso dizer, três fatos têm sido cruciais e relevantes para a ocorrência desses atentados. A meu ver, claro, lógico que devem existir muitos outros motivos para isso, mas acredito que a mídia, os pais e a internet são fatores preponderantes para a ocorrência desses resultados. Vamos enumerar e discutir um pouco cada um deles. Em primeiro lugar, a mídia. A mídia, que tem o poder de passar informações, de transmitir com propriedade e a gente espera verdade, tudo aquilo que ocorreu, tem extrapolado, tem usado o tempo de uma forma sensacionalista. E desde o massacre de Suzano, o famoso massacre entre aspas de Suzano, vem, mesmo que inconscientemente, mesmo que sem vontade, contribuindo para que outros do gênero ocorram. Como a gente pode perceber, e eu comentei sobre isso dias antes, após a reportagem da TV Record sobre a tragédia que aconteceu em Aracruz, chamando de massacre, demonstrando todo o acontecido, já ocorreram mais 3 atentados à escola. Uma tentativa em Guarapari, uma tentativa no Rio de Janeiro ontem, inclusive, e o de São Paulo segunda-feira. A mídia, ela tem o poder de passar informação de uma maneira muito importante. Poderia ter trabalhado a ideia da motivação. Por que esses adolescentes têm vontade de praticar esses fatos? Poderia questionar o motivo, a ausência dos pais, falta de acompanhamento psicológico, falta de tratamento, falta de cuidado, algum transtorno. Mas não, elas preferem expor o pior daquela tragédia. A mídia poderia ter aproveitado o espaço para desenvolver melhor até a questão das consequências que o adolescente vai sofrer na prática de um fato, ou até, o que para alguns é muito relevante, a discussão sobre a diminuição da maioridade penal. Mas não o faz, não usa o espaço e o horário por um motivo relevante, mas sim para expor tragédias que geram ainda na cabeça de jovens a possibilidade de repetir o mesmo erro. Bem, outro fato relevante que eu entendo como um motivo que pode gerar esse tipo de tragédia, de atentado, de agressões, é a falta dos pais. É a ausência dos pais, a ausência paterna,
é a falta de controle, é a falta de cuidado, é a falta de vigilância. Bem, o adolescente, ele vive um momento muito diferente. É um momento de mudanças, é um momento de mudanças tanto corporais quanto psicossociais. Ele passa por diversos tipos de modificações. Ele sofre bullying, ele se sente isolado, ele se sente triste, ele se sente desprestigiado. E muitas vezes os pais nem sequer tomam conhecimento disso. Os pais não têm tempo. Alguns por trabalharem, alguns por terem realmente tarefas que os exigem, mas outros por realmente despreocupação, abandono, falta de cuidado. Quando a pessoa se propõe a ter um filho, adotar uma criança, ser responsável por alguém, ela tem que também saber que tem os ônus. E os ônus é cuidar, educar, vigiar, proteger, coisas que não vem fazendo há muito tempo. O que acontece? Quando esses jovens que estão no momento de puberdade, de turbulência corporal, não têm essa visão dos pais, ele busca isso em algum outro objeto, em alguma outra pessoa, em alguma outra situação. É isso que acontece. O jovem, quando perde aquele olhar de cuidado, de vigilância que é necessário, ainda que já esteja adolescente, ele pode se desencaminhar. Pergunto para vocês, como podem pais não terem conhecimento que um filho planeja um atentado por 2 anos? Fato dito tanto pelo adolescente que praticou o fato de Aracruz, tanto quanto que praticou o fato em São Paulo. Como pais não conseguem perceber que o filho está treinando com a sua arma, com a arma que um pai tem em casa? Como que pais não percebem que o filho está treinando com uma faca que tem em casa? Como os pais não percebem que um adolescente está sofrendo bullying? Como pais não percebem que um adolescente passa horas na internet? É necessário refletir sobre isso. Bem, e para finalizar, outro fator preponderante que pode gerar essas consequências graves é a internet. A internet, como eu disse, ela se substitui aos pais, ela passa a ser para o adolescente aquele porto seguro, aquele porto que ele tem contato, aquela pessoa que ele se torna visível. O adolescente na internet ele se torna visível e muitas vezes sem precisar se identificar. E são nesses momentos que os adolescentes em abandono, com falta de cuidado, com falta de olhar dos pais, dos responsáveis, se encontra com pessoas de má índole. Hoje é muito fácil um adolescente entrar na Deep Web, que é a internet muito perigosa, que tem fóruns, comunidades, jogos que incentivam a cultura da violência. É muito fácil isso acontecer. Essa internet absorve, passa ideias muito ruins para os seus filhos e vocês não têm conhecimento disso. Então a internet hoje ela tem que ser também analisada com muito cuidado. É importante verificar o que o seu filho está fazendo 3, 4, 5 horas dentro de um computador, dentro de um jogo de videogame, porque também os adolescentes que estavam envolvidos nesses atentados também tinham grupos da Deep Web, grupos em jogos, grupos em comunidades. Então, pessoal, para não ser muito longo e não continuar aqui, não prosseguir ainda mais, é importante esse cuidado tanto da mídia e o que essas crianças vêm assistindo na mídia, para não fomentar, porque essa mesma pesquisa, esqueci até de comentar, da Unicamp, que falou sobre os atentados que vêm acontecendo mensalmente desde agosto de 2022, verificou que sempre que há uma divulgação de uma tragédia, de um massacre, de uma catástrofe como essa na mídia, outras 3 surgem. Então, primeiro ponto, cuidado com a mídia. Segundo ponto, pais, tenham atenção para os seus filhos, procurem saber o que eles estão fazendo. Quando vocês pensaram em ter um filho, quando vocês pensaram em adotar uma criança ou se tornar responsável por uma, você sabia das consequências, dos deveres e da necessidade que essa criança, esse adolescente ia precisar
por um bom período da vida. E por último, fiscalizem, tomem conta, acompanhem o dia a dia do seu filho na internet, porque a internet pode ser muito boa para algumas coisas, mas ela também pode ser muito ruim e trazer motivações para atos graves como esse. E se for o caso, não lide com isso sozinho. Procure psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais. Essas pessoas estão aí para ajudar e para contribuir de uma forma positiva e tentar eliminar esse mal da nossa sociedade. Um grande abraço, obrigado pela atenção e espero que tenha dado certo essa primeira conversa um pouco mais longa. Um abraço para todos vocês.